Muito bom dia para os que já chegaram posteriormente. Eu quero dar bom dia para a Tamires, para o Lelo, que são queridíssimos. Deus abençoe vocês, a casa de vocês de uma forma muito especial. A Ju Priscinotti, que está por aqui também. Deus abençoe. João, as crianças, de uma forma muito graciosa. Muito bom dia a todos. Eu quero te incentivar a compartilhar nossa live aí na sua fanpage pessoal, nos seus grupos de WhatsApp, porque assim nós vamos promovendo a boa palavra de Deus, fazendo com que ela alcance um número maior de pessoas. Sabe que nesses dias agora, desde a última semana, quando começamos o devocional da manhã, na última segunda-feira, sem ser dessa semana, da semana anterior, eu estou me propondo a compartilhar a partir do texto de Provérbios. Dando bom dia também aqui para nossa querida irmã Elbinha, para minha mãe que chegou por ali também. Deus abençoe. Muito bom dia. Então estou me propondo a compartilhar a partir do texto de Provérbios e me veio ao coração um texto ainda ontem à noite, após a nossa mega célula, me veio um texto ao coração que eu passo a compartilhar com vocês. Eu quero dar muito bom dia para minha esposa, já está lá no trabalho, nos acompanhando por aqui também, Claudinha, Serginho, a Laurinha, essa família também tão preciosa. Que bom, irmãos, é um presente poder compartilhar com vocês já a partir do início da manhã. Então, eu quero ler com vocês no texto de Provérbios, eu quero ressaltar o que eu tenho dito aqui todos os dias. Provérbios, para mim, é uma das pérolas das Escrituras. O texto de Provérbios são 31 capítulos recheados de direcionamentos e palavras que, se acatadas e assimiladas, vão transformar o nosso futuro, vão redirecionar a rota da nossa existência. Então, procure ler esse livro com cuidado. Eu tenho dito aqui os textos que nós mencionamos, depois com calma, na sua individualidade, no momento mais tranquilo que cada um possui, você eventualmente dedique algum tempo a ler o texto de Provérbios e você vai ver, o Senhor vai ministrar de uma forma muito preciosa e muito abundante ao seu coração. Então, nessa oportunidade, eu quero ler inicialmente dois textos em Provérbios. Primeiro, Provérbios capítulo 14, o verso 30. Você que tem Bíblia em casa, direcione-a ao texto de Provérbios capítulo 14 e o verso 30. Posteriormente, vamos ler também Provérbios 27 e o verso 4. Então, Provérbios 14 e 30, no primeiro momento, e posteriormente, Provérbios 27 e 4. Veja o que diz Provérbios 14 e 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Agora leia o Provérbios 27, o verso de número 4. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? O rancor é cruel, a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Provérbios capítulo 27 e o verso 4. Bom dia ao nosso querido César, também nos acompanha a partir do Brasil, agora aqui por lá, 4h11 da manhã. Deus te abençoe, César, sua casa, sua família, de uma forma muito preciosa. Presente tê-lo aqui conosco, sempre nas manhãs e nas demais oportunidades. Então, eu destaquei esses dois textos, Provérbios 14, verso 30, Provérbios 27 e o verso 4. E eu quero conectá-los nesta manhã ao texto de 1 Reis, capítulo de número 21. Nós vamos ler aqui pelo menos 5 ou 6 versos, 1 Reis, capítulo 21, dos versos 1 ao verso 4. Apenas 4 versos, melhor dizendo, 6 na perspectiva total, considerando os textos já lidos em Provérbios 14, 30 e Provérbios 27 e 4. Então, 1 Reis, capítulo 21 e o verso 1, o texto está dizendo assim, ó. Depois dessas coisas, aconteceu que Nabote, o Jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Este falou a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha no fundo do meu palácio, e te darei em troca outra vinha melhor. Ou, se desejares, eu te pagarei em dinheiro o quanto vale. Mas Nabote respondeu a Acabe: o Senhor me guarde de te entregar a herança de meus pais. Então Acabe foi para o seu palácio desgostoso e indignado por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado. Pois esse lhe tinha dito: não me entregarei a herança de meus pais. Ele se deitou na sua cama, virou o rosto e não quis alimentar-se. Eu leio ainda o verso 16 em nível de conclusão. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Minha gente, eu quero compartilhar com vocês nesta manhã a respeito
de um dos sentimentos mais complexos, ou talvez de um dos sentimentos mais ruins, de uma forma mais simples de expressar, que nós venhamos a ter, ou que nós possamos ter. Eu quero falar, e há um destaque na expressão, na palavra, sobretudo nos 2 primeiros textos de Provérbios que nós lemos, palavra inveja. Eu quero compartilhar com vocês sobre a inveja nesta manhã, esse terrível sentimento. Alguém escreveu anos atrás, um escritor anônimo, que a inveja é o mau hálito da alma. A inveja é o mau hálito da alma. Você sabe que no hebraico a palavra inveja é kiná, e ela significa uma queimadura do rosto, no sentido de uma cor profunda no rosto que transmite a ideia de alguém que está constrangido pelo outro ter alguma coisa que ele não possui. Então eu queria compartilhar com vocês nesse sentido, e tendo conectado com o texto de Provérbios, eu acredito que, com o texto de 1 Reis capítulo 21, acredito que esse texto ele nos dá uma perspectiva bastante significativa do que é a inveja. O texto de 1 Reis capítulo 21 destaca 2 personagens, 3 personagens, mas 2 estão em maior evidência. Quem são eles? O rei Acabe, que era o rei do Reino do Norte, tendo capital Samaria, e um homem chamado Nabote. Nabote possuía uma vinha que estava vizinha do palácio de Nabote. Uma vinha, eventualmente todos sabem, mas apenas em nível de esclarecimento, é uma plantação de uvas. Então Nabote possuía essa plantação de uvas vizinha ao palácio de Acabe. Acabe, certo dia, muito possivelmente caminhando pelo seu palácio, ele observa do outro lado do muro a vinha de Nabote. Era uma vinha muito bem cuidada, era uma vinha que produzia de forma abundante. Acabe, que inclusive foi um dos piores, se não o pior rei de Israel, ele se afeiçoa pela vinha de Acabe e deseja possuí-la. A partir desse desejo, a partir dessa postura, e já agora tomado por um sentimento de inveja, ele procura Nabote e vai dizer o texto que ele diz: dá-me a tua vinha. É interessante que essa expressão, dá-me a tua vinha, ela já apresenta para nós a primeira característica de um invejoso. O invejoso sempre deseja ou quer aquilo que é do outro. Ele sempre deseja possuir aquilo que é do outro, seja bens materiais ou não. O invejoso, ele deseja a família do outro, ele deseja o trabalho do outro, ele deseja ter a vida do outro. Então você percebe nessa fala de Acabe, já no verso 2, dá-me a tua vinha, a exposição da essência da inveja, desejar o que é do outro. E aí o texto continua dizendo, olha, veja bem a próxima expressão, ele diz assim: dá-me a tua vinha para que ela me sirva de horta. Olha que coisa interessante. Veja, é uma vinha, é uma plantação de uvas, mas o intento de Acabe é fazer com que aquela vinha torne-se uma horta. Então perceba que uma segunda característica do invejoso, há um incômodo da parte de Acabe em Nabote ter uma vinha tão bela, tão bem organizada, uma vinha tão abundante. Ele está tão incomodado com isso que o desejo dele é fazer com que aquela vinha transforme-se em uma horta. Então perceba que o invejoso, ele fica incomodado, ele fica de certa forma, não é nem preocupado, talvez a expressão mais adequada e mais direta é essa, ele fica incomodado com aquilo que o outro possui, ele perde a paz em razão daquilo que o outro possui. Eu anotei aqui que o invejoso não simplesmente quer o que é seu, ele quer que você não tenha aquilo que você possui. Além de desejar o que é do outro, ele tem incômodo do outro possuir alguma coisa, ele perde a paz do outro ter alguma coisa. Então ele está dizendo aqui, olha, me dê a sua horta, me dê a sua vinha e eu vou fazer com que ela se torne uma horta. Então o segundo ponto de um invejoso é que ele está incomodado em alguém possuir alguma coisa. Terceiro, veja o que diz o texto. Ele vai dizer assim para Nabote: olha, se você não quiser eventualmente me vender,
troque-a comigo, eu tenho vinhas melhores, eu tenho propriedades melhores e eu posso dar-lhe em troca. Terceira característica do invejoso. Perceba que Acabe, sendo rei, ele possuía diversas outras vinhas, mas ele quer a de Nabote. Ele não quer o melhor, ele quer o que é do outro. O invejoso é interessante essa característica do invejoso. Ele pode até ter condições de adquirir algo melhor, de possuir algo melhor, de ir a um lugar melhor, mas ele quer ter o que é do outro, ele quer possuir exatamente o que é do outro. Então, a questão de Acabe aqui não é uma necessidade de ter uma vinha, é a inveja que está lhe conduzindo a querer possuir aquilo que é de Nabote. E aí, diante da negativa de Nabote, que vai dizer, não, essa vinha foi me passada por meus pais, é uma herança, eu não abro mão dela, não havendo, o texto diz que Acabe vai para casa indignado, ele vai para casa chateado. Mais do que isso, ele adoece. A inveja é um sentimento tão terrível e tão perverso que ela leva Acabe a ficar doente pelo desejo de possuir a vinha de Nabote, e não sendo aceito esse desejo, ele fica doente, ele fica literalmente, vai dizer o texto, que ele fica de cama. Agora entra uma terceira personagem na história. Acabe também é casado com uma mulher perversa, uma mulher má, uma mulher terrível chamada Jezabel. Ela, observando a sua situação, ela pergunta-lhe: o que está acontecendo para você estar doente, para você estar sem falar, para você estar dessa forma já há tantos dias? Quando Acabe lhe conta, ela então engendra todo um plano para comprometer Nabote na cidade onde ele vivia. Esse plano se estabelece, Nabote é morto apedrejado, porque afinal Acabe era rei, Jezabel era rainha, possuía uma influência na perspectiva de governo muito grande em Israel. Então Nabote é morto, e aí nós chegamos ao verso de número 16. Acabe sara, entre aspas, imediatamente, e desce para possuir a vinha de Nabote. Perceba que coisa terrível. Acabe agora, ele se alegra, ele celebra a morte de Nabote, porque isso vai dar condições dele possuir a vinha de Nabote. Perceba então que o invejoso se alegra com a morte do outro. É um sentimento tão terrível que ele chega ao ápice do indivíduo ficar feliz e celebrar a morte do outro, desde que ele possua aquilo que o outro possui. Meus irmãos, que Deus em Cristo nos guarde desse sentimento. Talvez por essa razão, o escritor em Provérbios 27 e o verso 4, onde lemos, diz que o rancor é cruel, a fúria é destruidora, mas quem poderá suportar a inveja? Agora, a pergunta é: como fazermos para vencermos esse sentimento? Como fazermos para não sermos eventualmente tomados pela inveja? Porque todos nós, de alguma maneira, ou em algum momento, podemos ser alvos desse sentimento. Como fazer, então, para lidarmos com isso e não termos a nossa vida comprometida por esse sentimento tão perverso e destruidor que é a inveja? O primeiro conselho que eu daria é: encontre satisfação com aquilo que você possui. A inveja, em geral, ela nasce no solo da insatisfação. Ela é produzida num ambiente de insatisfação. Todo invejoso é insatisfeito com aquilo que ele possui, em razão dessa insatisfação, ele deseja possuir o que é do outro. Então, seja satisfeito, esteja grato a Deus por aquilo que você já possui. Veja o que diz o texto de Hebreus, capítulo 13, o verso 5. Vivei sem avareza, contentai-vos com o que tendes, pois Deus mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Então, seja satisfeito com aquilo que você já possui. Seja satisfeito com o seu trabalho, seja satisfeito com a sua família, seja satisfeito com a casa que você mora. Não se permita ser tomado pela insatisfação, porque a insatisfação é um aio, é um guia para nós irmos para o território da inveja, o que vai eventualmente, no momento posterior, nos prejudicar de uma forma terrível. Segundo ponto, pare de querer viver a vida dos outros. Pare de querer ou desejar a vida dos outros. Com o advento das redes sociais, Instagram, Facebook e outras tantas, nós temos acesso, de certa forma, à vida de outras pessoas através de fotos, postagens, vídeos. E
quantas pessoas começam a olhar a vida do outro e desejar a vida do outro e querer viver a vida do outro e perdem o prazer da sua própria existência. Viva a sua vida, curta a sua família, curta os seus filhos. Muito daquilo que é produzido em rede social é ilusório. Tem tanta gente postando foto legal, não estou dizendo que é em todos os casos, postando imagens, e você fala, uau, eu queria tanto ser aquela mulher, parece que o esposo dela trata ela tão bem, ou eu queria ser tanto aquele homem, parece que a esposa dele trata-o tão bem, e às vezes não é essa a realidade. Então, pare para ser grato por aquilo que você já tem e deixa de querer viver a vida do outro, a vida alheia. Viva a sua vida com satisfação e graça da parte de Deus. Terceiro, entenda que nem tudo que Deus dá para alguém dará para você. Essa questão da comparação é uma questão muito perigosa. Às vezes alguém pensa assim, poxa, mas fulano chegou aqui há tão pouco tempo e já possui isso. Olha, tal pessoa conquistou esse trabalho, por que eu não conquisto? E ela começa a ser movida pela inveja. Você precisa entender que cada pessoa tem uma história, cada indivíduo tem uma trajetória. Existem bênçãos que Deus vai lhe conceder que não vai me conceder. Existem portas que Deus vai abrir para mim que eventualmente não vai abrir para os outros. Então a gente precisa entender que nem tudo que Deus faz para alguém, ele vai fazer pelo outro, porque Deus trabalha nas nossas vidas de formas distintas. É preciso ter maturidade e compreensão nesse aspecto. Quarto ponto aqui para nós vencermos a inveja. Aprenda a celebrar a vitória dos outros. Romanos capítulo 12 e o verso 15 diz assim, alegrai-vos com os que se alegram. A parte A do versículo, alegrai-vos com os que se alegram. Celebre a vitória dos outros. Gente, é tão bom quando alguém chega para mim e diz assim, pastor, eu alcancei uma bênção nessa área, Deus tem me abençoado. A gente precisa aprender a celebrar as bênçãos que Deus tem dado aos outros, a glorificar a Deus pela vitória dada aos outros. Tem gente que se entristece porque alguém foi promovido na empresa. Tem gente que se entristece porque o irmão comprou um carro. Tem gente que se entristece porque alguém fez uma viagem, tá de holiday ou vacaciones. Minha gente, vamos celebrar a vitória dos outros. Há uma pesquisa que foi feita que há uma tendência das pessoas serem mais sensíveis aos outros quando estão em dificuldade do que quando estão avançando. Então há uma sensibilidade quando o outro está numa situação pior do que a minha, mas quando o outro começa a estar numa situação melhor do que a minha, já começa a haver algum incômodo, já começa a haver alguma dificuldade, mas que Deus coloque em nossos corações um sentimento que nós possamos celebrar com o outro, ainda que o outro conquiste coisas maiores do que aquelas que eu possuo, ainda que o outro entre em portas melhores do que aquelas que eu tenho entrado, que o Senhor ponha no nosso coração esse sentimento de que se meu irmão foi abençoado, meu familiar abençoado, é como se fosse eu sendo abençoado e a gente celebrar ao Senhor pelas vitórias que os outros têm alcançado. Essa é uma forma efetiva de nós vencermos esse terrível sentimento que é a inveja. Ter um coração cheio de gratidão. Gente, onde há gratidão, não tem inveja. A Bíblia diz lá no texto de Tessalonicenses, salvo engano, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Aprenda a agradecer. Eu tenho dito aqui, você já viu tanto, me permita, o tanto que nós às vezes reclamamos e murmuramos. Lamentavelmente, nós somos tendenciosos à reclamação e à murmuração. A gente reclama do dia, do trabalho, do lugar. Agora que é inverno, tem gente reclamando, nossa, aqui está tão frio, meu Deus, que aqueles que eventualmente vivem aqui na Europa, estão aqui em Brighton, está tão frio, está tão complexo, e tem tanta gente desejosa, tem tanta gente com vontade de passar esse friozinho que a gente está passando. Tem gente que lá do Brasil, de outras localidades do mundo, estão assim, pensando no coração, se eu pudesse passar um inverno no Reino Unido. E muitos estão aqui reclamando, falando mal do país. Seja grato a Deus, abençoe o lugar que você vive, abençoe sua vizinhança, seja grato pelo seu trabalho, seja grato pelos seus filhos, seja grato por tudo aquilo que o Senhor tem te permitido viver. Você vai perceber que quando a gente é tomado pela gratidão, a vida fica mais leve, a vida fica mais agradável, a vida fica mais abundante, a vida fica mais feliz. Pessoas ingratas são em geral amargas, pessoas ingratas em geral são extremamente insatisfeitas. Que a gratidão percorra o nosso coração, que a gratidão alcance a nossa alma e que nós possamos ser felizes com aquilo que o Senhor já tem nos permitido alcançar. Agora, minha gente, por fim, eu diria, se você perceber que eventualmente esse sentimento de inveja tem rondado o seu coração, posicione-se em oração.
posicione dizendo: Senhor, não permita que o meu coração seja alcançado ou dominado pela inveja. Não permita com que a minha alma seja dominada ou alcançada pela inveja. Porque, eventualmente, como eu disse anteriormente, todos nós podemos ser tentados nessa perspectiva da inveja. Que nós possamos ser gratos a Deus, que nós possamos ser satisfeitos com aquilo que temos, que nós possamos vibrar e celebrar com a vitória dos outros, e que nós possamos viver as bênçãos que Deus já tem reservado para nós. Para cada um, Deus tem uma história. Não permita-se querer o que é do outro, desejar o que é do outro. Pelo contrário, seja grato a Deus por aquilo que você tem e louve a Deus por aquilo que Deus deu para os outros, entendendo que Deus tem um tempo para cada um de nós. Deus tem bênçãos específicas para a sua vida. Deus tem favores específicos para a sua vida. Que Deus em Cristo guarde o nosso coração. Que em vez da inveja, eu ministro em nome de Jesus, brote gratidão da parte de Deus. Brote louvor a Deus por aquilo que você tem. Experimente. Em vez de murmurar, comece o seu dia louvando. Em vez de reclamar, comece o seu dia agradecendo. A vida vai ficar mais leve, mais feliz, e você vai desfrutar de bênçãos da parte de Deus. Agora são 7h29, eu finalizo, concluo esse breve devocional para vocês. Pense sobre essa palavra nessa oportunidade. Deus guarde o seu coração, Deus guarde a sua vida, que nós não venhamos ser guiados pelo espírito de Acabe, que desejou o que era do outro, que celebrou a morte do outro, mas que nós sejamos guiados por um espírito de gratidão e louvor a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Buenos dias, Tânia. Deus abençoe vocês. Vamos orar, agradecendo ao Senhor mais uma vez. Exatamente 7h29, para vocês que chegaram posteriormente, muito bom dia e muito bem-vindos aqui no nosso Devocional da Manhã. Hoje que é dia 10 de fevereiro, quarta-feira, que bom tê-los por aqui. Bruna, Deus abençoe sua casa. Yuri, é tão bom tê-los aqui conosco nesta manhã. Maria, Deus te abençoe de uma forma especial, sua vida, sua casa, sua família. Presente tê-los todos por aqui. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, exatamente agora às 7h30 da manhã. Jesus, eu quero te louvar por mais essa oportunidade especial que eu estou tendo de compartilhar com os teus filhos. Nessa manhã de quarta-feira, te louvar por aqueles que nos acompanham do Brasil, César, Milene, por aqueles que fazem parte aqui da igreja local, aqueles que têm nos acompanhado durante essas semanas, durante esses dias. Eu te agradeço, Pai. Sobretudo, oro agora nesse momento. Guarda o meu e os nossos corações da inveja, da comparação, de desejarmos o que é do outro, a casa do outro, os bens dos outros, que nós possamos ser satisfeitos e gratos com aquilo que o Senhor já nos tem ofertado. Que haja em nós um sentimento de louvor e de reconhecimento que o Senhor já nos tem dado muito. Que nós possamos compreender o princípio de que o Senhor trabalha na vida de cada pessoa de uma forma, com cada um o Senhor tem um tempo. Ó Deus, que nós não sejamos conduzidos pelo desejo e pela vontade de viver a vida de outras pessoas, mas que nós possamos viver com alegria a nossa vida. Ensina-nos, ó Pai, a curtirmos mais, uma expressão mais simplista, as nossas famílias, o nosso trabalho e vivermos plenamente as Tuas bênçãos. Guarda-nos desse sentimento, Senhor. Guarda-nos desse desejo de ter aquilo que não é nosso. Que nós possamos sim sonhar com termos alguma coisa, mas aquilo que é para nós, aquilo que o Senhor já estabeleceu e já direcionou que nós venhamos ter. Que a Tua bênção, a Sua graça e o Seu favor alcance cada um dos Teus filhos de uma forma muito preciosa, muito abundante, não só hoje, mas todo sempre. Amém. Muito bom dia a todos vocês que ficaram por aqui até agora. São exatamente 7h32. Eu vou te desejando uma quarta-feira maravilhosa, deixando aqui para você um abraço forte. Você vai mandando um monte de coraçãozinho, assim a gente vai se despedindo. Não deixe de compartilhar os nossos conteúdos. Hoje a gente tem devocional a partir das 8h30, horário aqui do Reino Unido, 5h30 da tarde no Brasil. Vai ser um prazer tê-los aqui conosco. Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. Você que está indo trabalhar, que você tenha um dia excepcional. Abençoe o lugar que você está trabalhando. Abençoe a cidade onde você mora, a sua vizinhança. Você que eventualmente hoje ainda vai ficar em casa, curta o dia, aproveita. Seja grato a Deus, tá bem? Não se permita aí murmurar, reclamar, mas louve ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Muito bom dia para minha sogra, Clara Massaruti, está por aqui. Deus abençoe vocês. 10 de fevereiro, 7h32, me despeço por agora. E aí, amanhã, 7 da manhã, estaremos aqui vez mais no nosso devocional online, pensando na palavra, compartilhando com vocês. Vai ser uma bênção. Muito bom dia, Deus abençoe, até amanhã.